Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. A gente fica até com vozeirão de manhã, né? Nesta manhã muito especial para a gente. O domingo já é muito especial. E no domingo de Páscoa isso traz mais vibração para a gente. Saber que nosso Cristo, o ressurreto dentre os mortos, está conosco nesta manhã, está conosco na nossa vida. A igreja ortodoxa, todo domingo de Páscoa, quando o dia começa a raiar, a igreja já está reunida e a primeira coisa que eles dizem é: aleluia, Jesus ressuscitou. E nós podemos dizer nesta manhã: aleluia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas. O texto está até, nós já utilizamos ele aqui, o Marcelo já utilizou parte dele. Do Evangelho de Lucas, capítulo 29. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Esse texto que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta neste texto, que nós vamos meditar nesse texto. Ele tem muitas lições para nós, não dá para a gente explorar tudo, mas nós vamos aprender pelo menos algumas importantes e de praticidade para a gente hoje. Queridos, quando a gente começa a olhar a história da humanidade, a história do homem, a gente vai perceber que em todos os momentos da história o homem sempre se ligou um ao outro por 2 vínculos que são básicos. O primeiro é o próprio vínculo da consanguinidade ou do parentesco. As famílias, aliás, disse que a sociedade surgiu por meio de um vínculo que era um vínculo de parentesco, em que as pessoas foram se ajuntando umas às outras e aquelas famílias foram se tornando os clãs foram se tornando tribos, e as tribos então, com o seu crescimento, foram gerando nações e tornando-se uma sociedade. E uma outra forma que as pessoas se ajuntavam ou se agrupavam era por meio de contratos, em que eram celebrados, sejam eles os contratos de casamento, sejam eles os contratos negociais. A verdade, o fato é que as pessoas estavam unidas umas às outras por esses 2 vínculos básicos, ou o próprio vínculo da consanguinidade, ou o próprio vínculo de um contrato ou contratual. E é interessante porque nesse desenvolvimento, nessa projeção da história humana, foram criados ou foram elaborados alguns pactos. Por exemplo, o próprio contrato é um pacto entre as partes, mas há uma forma de vinculação que era chamado pacto de sangue, e ele era utilizado de várias formas, mas eu quero trazer aqui para a gente essa utilização para preservação de um determinado reino ou até mesmo de um exército, em que muitas vezes as pessoas elas se cortavam ou tiravam um pouquinho do seu sangue e se juntavam
juntavam o sangue de outra pessoa e muitas vezes se colocavam vinho e eles bebiam, porque aquilo era pacto de sangue. E aquele pacto representava o seguinte: olha, aqui nós estamos selando um compromisso de fidelidade, de lealdade, de proteção, seja ao nosso clã, seja à nossa família, ou seja até mesmo à nossa sociedade, ou ao nosso estado, ou ao nosso reino. E assim as pessoas de fato faziam, e faziam inclusive até a morte. E como regra, esse pacto não podia ser quebrado, porque quem quebrasse, ou quem quebrava o pacto, era digno de morte. E é interessante a gente perceber isso, porque, e um detalhe, é que esse pacto ele só era feito pelos iguais. Só os iguais podiam fazer isso. E aí, quando eu estava pensando e lendo sobre isso, me fez reportar, me lembrar, por exemplo, de alguns pactos que a gente vê na Bíblia, mas eu quero destacar aqui o pacto que Deus fez com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, você vai perceber que Deus dá promessas para Abraão, Deus fala para Abraão o projeto dele na vida de Abraão, e a Bíblia diz que então foram despedaçados os animais, colocados, e à noite, diz a Bíblia, e Abraão cochilou, dormiu. Na verdade ele teve uma visão e ele viu como que uma tocha, um fogo passando entre os animais. E o que mais me chama a atenção é que Abraão não podia passar naquele pacto, porque ele não era igual. Ele não era igual, porque somente aquele que podia responder pela sua própria vida naquele pacto é que podia passar por ele. E como Abraão jamais fora igual ao Senhor, Deus passou naquele pacto, ou fez aquele pacto, dizendo o seguinte: olha, a ideia é assim, esse pacto está sendo estabelecido de tal forma que eu respondo pela minha vida. Entende uma coisa aqui: esse pacto não é feito pelos iguais. Esse pacto é um pacto que está acima dos nossos pactos, está acima de nós, está acima da gente. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa, relembrando toda essa história da redenção, relembrando todo esse pacto de Deus com Abraão, e esse pacto que é firmado a nós na pessoa de Jesus Cristo. E agora nós encontramos também Jesus entregando a sua vida em favor dos seus, nesse pacto de vida em que Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. Quando eu olho para a Páscoa, eu vejo essa demonstração dos mistérios de Deus que outrora estavam escondidos aos nossos olhos, sem a percepção da nossa mente, sem o alcance do nosso entendimento, e agora revelado na pessoa de Jesus. Eu não sei como você pensa na Páscoa, mas a gente precisa pensar na Páscoa e no seu significado e na sua importância na perspectiva da ressurreição de Jesus Cristo. A gente distribui de fato chocolate para as crianças. Quem esteve aqui na sexta-feira ouviu uma expressão dizendo assim: na sexta-feira nós experimentamos o amargo da dor, e no domingo nós experimentamos a doçura do amor, da ressurreição de Jesus. E é pensando nisso, queridos, a respeito dessa ressurreição de Jesus, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, sobre o tema, o significado da ressurreição de Jesus Cristo na história da humanidade, na minha vida, na sua vida. Porque o texto que a gente leu, ele narra alguns acontecimentos que são fundamentais e significantes na minha história e na sua história. Primeiro, a partir do seu próprio contexto. A gente olha para Jesus e a gente sabe, e o próprio Cristo dizia isso, que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aliás, Jesus tinha plena consciência de quem Ele era. Ele sabia muito bem quem Ele era. E me intriga, às vezes, a gente não sabe nem quem a gente é.
complica mais ainda a gente não saber quem o nosso Cristo é. Mas Jesus tinha plena consciência disso. Outro aspecto importante é que no exercício ministerial de Jesus, no seu tempo de aproximadamente 3 anos de ministério, que ele viveu nessa terra, era a forma como os religiosos viam Jesus. Porque Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Mas os religiosos olharam para Jesus à primeira vista, olharam para ele como um fanfarrão, como mais um que surgiu na Galileia, como mais um que surgiu abdicando para si mesmo a messianidade. O detalhe é que com o passar do tempo e com as coisas e o modo como Jesus vivia e o como ele fazia, as pessoas começaram a ver nele a solução da existência na alma da vida. E aí, a forma como os principais, os sacerdotes ou da sinagoga, os religiosos, olharam para Jesus, começou a mudar, porque eles começaram a olhar para Jesus como alguém que era opositor ao seu modo e sistema de religião. E aí eles olham para Jesus e não percebem quem é Jesus, apesar de que todo o sistema estava mostrando que haveria um Messias de vir para libertar o povo de Deus. E eles não conseguiram enxergar isso. Outra coisa que nos chama a atenção é que após esses 3 anos de ministério, finalmente, aqueles homens conseguem prender Jesus, conseguem armar contra Jesus e conseguem levá-lo a um julgamento perante aquele aparato, aquele sistema legal do Império Romano, onde ele foi de fato sentenciado, julgado, sentenciado e declarada a sua morte. Mas a mensagem de Jesus era simples. A mensagem de Jesus era que ele era o Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, e que ele era a ponte ou o elo em que os homens estavam sendo religados a Deus. E por causa disso, ele foi morto. E Mateus faz questão de dizer que ele foi morto porque ele pregava com autoridade. E esses mesmos homens da religião não conseguiram entender a autoridade de Jesus, ao contrário, tinham inveja de Jesus. É nesse ambiente que então é proclamado que, apesar de toda a maldade, apesar de toda a crueldade humana, no terceiro dia ele ressuscitaria. E nesse primeiro dia da semana, então, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres, como Salomé e tantas outras, elas vão ao sepulcro para tratar do corpo de Jesus, para olhar o sepulcro e cuidar dele. E aí elas começaram e presenciaram com seus próprios olhos que ele não estava lá. Meu irmão, isso é impactante para mim, isso é impactante para você. Jesus não está no sepulcro. Nós não servimos um Deus que está sepultado. Nós servimos um Deus que é ressuscitado, que está vivo entre os mortos. É por isso que a igreja hoje celebra. É por isso que a gente glorifica o nome do Senhor. E isso é importante para a gente, impactante para nós cristãos por vários motivos. Primeiro, porque a nossa fé não está alicerçada numa liderança religiosa, numa liderança pura e simplesmente humana. Antes de tudo, a nossa fé está alicerçada no Cristo ressurreto, no Filho de Deus, no Deus encarnado. A segunda é que toda igreja e toda cristandade podem celebrar a sua fé na pessoa de alguém que não apenas experimentou a morte, mas ele venceu a morte. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que se nós esperamos no Senhor, se nós acreditamos ou esperamos apenas no presente século, nós somos as pessoas mais infelizes desta terra. Ou seja, a nossa pregação é vã?
a nossa fé é só uma ideologia fanática e neurótica? Mas se a gente consegue perceber a verdade disso, a gente projeta a nossa esperança não para o presente século, mas para o futuro. E ademais, é que pensando em todas essas coisas e no significado da ressurreição de Jesus, para mim, para você, eu aprendo aqui algumas lições que eu quero compartilhar com você. E a primeira lição que eu aprendo desse texto é que a ressurreição de Jesus nos traz a direção e o lugar correto para a alma que busca a razão de sua fé. Olha o versículo 5 de Lucas, capítulo 24. Acompanhem comigo, olha o versículo 5. Elas estavam possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Os anjos falaram para aquelas mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive? Gente, sabe o que os anjos estão dizendo para aquelas mulheres? Os anjos estão dizendo o seguinte: preste atenção, você busca vivo aonde só tem morto? Porque não tem jeito de buscar morto onde só tem vivo, mas não tem jeito de buscar vivo onde só tem morto. O que aqueles anjos estavam dizendo para eles é o seguinte: vocês esqueceram daquilo que Jesus falou para vocês? Para que vocês estão aqui? Isso me faz pensar algo que acontece com a gente. Os discípulos de Jesus, a princípio, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Pega os textos e você vai perceber que os próprios discípulos de Jesus não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Porque a pergunta que eu faço é: o que elas foram fazer no sepulcro? Com detalhe, o texto diz que ao amanhecer, ainda de madrugada, elas foram ao sepulcro, versículo 1, e diz que elas levaram os aromas que haviam preparado. Os teólogos, e alguns até de linha mais liberal, vamos dizer assim, eles dizem o seguinte: que há duas possibilidades que essas mulheres foram ao sepulcro. A primeira era para cuidar do corpo de Jesus, porque como ele morreu e chegou o dia de sábado, pela lei judaica, eles não podiam fazer nada, eles não podiam trabalhar, não podiam fazer mais nada. E como o corpo de Jesus fora descido do madeiro e levado à tumba, ele não foi preparado suficientemente para estar ali. Ainda precisava fazer alguma coisa, que eram os retoques, que eram os preparos do cadáver. E há uma outra possibilidade, talvez por tradição, é que eles foram ali por uma questão simplesmente ritualística, de que, por ser um líder religioso, era uma manifestação de apreço ao seu líder para que ele tivesse uma morte digna, para que ele tivesse um sepultamento digno. E aí é que os anjos viram para ela e falaram assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Querido irmão, Jesus passou o ministério dele inteiro falando que de fato ele iria morrer, mas que ele não ficaria na morte, que ele ressuscitaria. E esta é a razão da nossa fé. Porque se ele não ressuscitasse, o que teria razão na nossa fé? Qual é o significado para nós estarmos aqui hoje? As pessoas querem buscar a Deus, e há tantas pessoas buscando a Deus, mas sem um direcionamento correto, sem saber ao certo onde Ele está, ou onde encontrar a Deus. Por isso que muitas almas estão angustiadas, por isso muitas pessoas estão atormentadas, com a alma vazia, com o coração completamente pesado, amargurado, porque buscam ou querem buscar Deus, mas onde Deus está?
E Jesus nos dá a resposta: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, nós precisamos aprender isso, que Deus, antes de tudo, Ele é encontrado não em aparatos humanos, não na crendice humana, não nas crenças religiosas, não em templos, não em igrejas, mas Ele é encontrado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou para religar o nome a Deus. Por isso, antes de tudo, o meu amor por Jesus tem que ser maior do que o amor por qualquer estrutura ou sistema religioso. O meu amor a Deus na pessoa de Jesus tem que ser maior de fato do que toda e qualquer instrumento ou qualquer meio de ajuntamento que se fala em nome de Deus. A segunda lição que esse texto me ensina é que eu posso passar pelas estradas e os caminhos da vida com o coração ardendo pela presença viva e real do Cristo ressurreto. O versículo 32 do capítulo 24 de Lucas diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso é poderosíssimo para mim e para você. Olha o que acontece depois de todo aquele evento, depois de Jesus ter aparecido àquelas mulheres. Elas voltam, estão lá em Jerusalém, falam para os 11 discípulos, porque Judas já não está entre eles e alguns outros que ali estão. E agora 2 discípulos estão andando para o caminho chamado caminho de Emaús. Eles estavam indo embora de Jerusalém. E se você ler todo este capítulo, você vai perceber que esses homens estão andando com o coração triste, com o coração pesado. O versículo 17 diz assim, no finalzinho dele, diz assim: então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam com o coração entristecido e começaram a relatar para o Cristo deles, aquele que estava ao lado deles, que estava andando com eles. Você não está sabendo? Só você que está fora do babado que está acontecendo em Jerusalém, só você que está fora dos acontecimentos, das conversas e dos fatos, dos eventos que aconteceram em Jerusalém. O que aconteceu? E eles começam a falar. E aí Jesus começa então a explicar o motivo de tudo aquilo. E aí, resultado, queridos, aqueles homens com o coração entristecido, lá no versículo 21 diz assim: eles dizendo para Jesus: a gente esperava tanto que ele fosse redimir ou remir Israel, mas agora hoje é o terceiro dia e onde ele está? As mulheres até falaram que o corpo dele não está lá mais, mas onde ele está? E se você continuar lendo, você vai perceber que Jesus começa a dizer para eles o seguinte: olha, convinha que tudo isso acontecesse. Era necessário que isso acontecesse, sabe por quê? Para que se cumprissem as Escrituras. Meu irmão, entenda, existem coisas que têm que acontecer para que se cumpram as Escrituras na história da humanidade. A morte de Jesus não estava fora de um propósito maior do que o propósito eterno. Toda aquela liderança religiosa, e todos os judeus e todo o império romano, na verdade, não estavam agindo de modo a achar que eles eram os donos da situação. Ao contrário, na verdade, todos eles estavam submetidos àquele que é o dono de toda a história e de toda a razão.
apesar de serem completamente responsáveis por aquilo que eles fizeram. Mas nada escapou do controle de Deus. Aleluia. Nada. Na sua vida, nada vai escapar do controle de Deus. Por que aqueles homens não conseguiram enxergar? Eles estavam completamente tomados pela cegueira espiritual, porque não conseguiram ver o Cristo que estava diante deles. Às vezes a gente também é assim. A gente está na igreja, a gente ora, a gente canta, a gente dizima, a gente cumpre o nosso papel, mas a gente não consegue enxergar a profundidade de tudo isso na vida da gente. Eles não só ouviram, como também foi confirmado para eles, por meio de outros discípulos, que Jesus não estava lá no sepulcro. Mas eles continuavam tristes, porque na cabeça deles Jesus não tinha ressuscitado. A gente prega, a gente lê e a gente diz que Deus é o controlador da vida da gente, que Deus pode fazer milagres, que Deus pode fazer grandes coisas, que Deus está conosco. Mas nos primeiros momentos de tribulação da vida da gente, sabe o que a gente faz? A gente treme e não consegue enxergar mais nada. A gente olha e a gente diz para ele: meu Deus, como nós estamos frustrados. Meus irmãos, a gente não consegue enxergar nem que Deus está com a gente. A gente faz o contrário. A gente começa a questionar por que Deus deixa isso acontecer com a gente. Quando a gente não consegue entender qual é o propósito de Deus nesse momento para a vida da gente. A palavra, quando ele diz assim, quando Jesus falava com eles, isso ardia o coração. Ela traz uma ideia muito linda para a gente. Na verdade, essa expressão ela traz uma ideia de processo que estava acontecendo na vida daqueles dois homens que estavam seguindo o caminho. Tanto é que as expressões verbais utilizadas aqui, ardia, falava e expunha, elas estão usadas no chamado passado imperfeito. Sabe o que é isso, gente? É exatamente o seguinte, ó, que estava sendo completado, ou seja, à medida que eles estavam caminhando, algo estava acontecendo na vida deles. Eu quero dizer para vocês que à medida que a gente caminha, o coração da gente vai queimando, ardendo por amor a Jesus e em amor a Jesus. Por isso que me preocupa, eu confesso, quando eu encontro crentes que olham para o nosso ajuntamento e olham para tudo aquilo que a gente faz enquanto igreja e não vê nenhum valor nisso. Olha para essa caminhada com Jesus e em se tratando de igreja como um clube social, como só um momento de ajuntamento. Nós vivemos mais do que um ajuntamento, um momento de ajuntamento, queridos. Nós, todas as vezes que em comunidade reunimos, nós estamos celebrando o Cristo ressurreto dentre os mortos, a razão da minha, da sua e da nossa história. E é assim que ardia o coração deles. Jesus estava caminhando com eles e o coração dos discípulos ardia pela presença e pela palavra que ele falava ao coração deles. Sabe quando que a gente vai crescer? Quando a gente caminha e que Jesus está caminhando conosco e a palavra do Senhor está sendo exposta a nós. Quando nós estamos sendo submetidos à palavra do Senhor. Por isso que nesta manhã é importante a gente fazer a avaliação do coração da gente. Nessa manhã de Páscoa, é preciso a gente olhar para dentro da gente e perguntar: será que o coração da gente está ardendo pelo Evangelho? Será que o coração da gente está ardendo por Jesus? Sabe por que isso me intriga, amado? Porque com o passar do tempo, com os anos que a gente tem de igreja, de evangelho, de membro, a gente vai olhando para a Bíblia como se fosse algo mais uma coisa apenas. A gente vai olhando para as coisas de Deus
como mais uma, sem sentido, sem significado, sem significação para nossa alma, sem o calor do amor, sem de fato a chama da vida vivendo em nós. E eu confesso para vocês que todos nós passamos por isso. Não só vocês que estão sentados aqui hoje me ouvindo, mas nós pastores, líderes, servimos ao Senhor. Há momentos na vida da gente que a gente olha para tudo isso, parece que há tanta frieza em nós. E talvez a gente se afasta. E você pergunta por quê? Eu não sei, mas eu estou me afastando. Eu estou indo embora. Eu já passei por um momento de dizer assim: Deus, segura da minha mão. Não porque Ele não estava segurando, mas porque eu estava dizendo assim: Senhor, eu estou sentindo em mim uma pedra, uma geleira, um iceberg tão grande que se o Senhor não me segurar, eu não sei onde eu vou parar, eu vou morrer na minha frieza. Porque eu olhava para todas essas coisas, olhava para tudo isso com uma insensibilidade na alma, com o coração enrijecido, de modo que até aquilo que Deus estava fazendo, olhar para tudo isso, não, isso é só mais um evento normal. Isso a física explica. Isso os processos físico-químicos explicam. Quando na verdade, por trás de todas essas coisas, ainda que hajam processos físico-químicos, existe alguém que está ordenando o acontecimento de todas as coisas. Às vezes a gente passa por momentos que a gente olha para o coração da gente e fala assim: para que eu escolhi para a igreja? Para quê? Meu irmão, eu já passei por isso e sou tentado muitas vezes a passar por isso. O que eu estou fazendo aqui? Talvez você já ouviu até expressões assim: minha vida antes da conversão era tão boa que eu não tinha tantos problemas, mas agora, depois de tudo isso, só problemas. Não, me converti, é só problemas. Aí qual que é a solução racional, prático racional? É dizer assim: bom, se eu me converti, ou se eu estou na igreja e meus problemas aumentaram, então eu tenho que voltar, largar tudo isso, que aí, em tese, meus problemas vão diminuir e eu não vou ter mais esses problemas. Sabe o que é isso, gente? É nada mais, nada menos do que uma configuração, é um sopro da morte, uma brisa da morte vindo sobre nós. Mas a morte foi vencida, e foi vencida pelo Cordeiro Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. A terceira lição que este texto nos ensina é que a gente é conduzido a, não apenas conduzido à paz, mas nós somos, pela ressurreição de Jesus, nós temos a possibilidade, somos habilitados a receber e viver a paz. Versículo 36. Quando os discípulos estão reunidos num ambiente fechado, atemorizados, com o coração abalado, Jesus aparece para eles e diz assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Aqueles homens estão ali reunidos, fechados, trancafiados numa sala, cheios de frustrações, indagações, perplexidades, tentando buscar respostas para a fé e para tudo aquilo que eles fizeram e não conseguiram. E Jesus chega ali e fala assim: por que vocês estão atribulados? Paz seja com vocês, paz seja nesse ambiente, a paz seja na vida de
palavras se cumpriram. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, querido, Jesus ressuscitou. Descansa no Senhor, porque a paz dele está conosco. Ele não só nos conduz à paz, mas Ele nos dá a paz, e nós podemos viver a paz. Há tantos corações perturbados, há tantos corações que estão amedrontados, sem entender, sem conseguir viver, mesmo diante de tantos problemas, porque falta paz. E Jesus diz: eu dou a minha paz para vocês, e a minha paz eu dou, não como o mundo dá. Nós temos a paz que procede do alto, de graça, de vida, que traz vida, que traz paz em nosso coração, não como o mundo dá. É a quarta e última lição que eu aprendo neste texto, é que a ressurreição de Jesus, através dela, nós somos conduzidos numa existência provida de bênção para anunciar o Evangelho de Cristo. O versículo 47 e o versículo 50, eles dizem assim: em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E o versículo 50 diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Tem coisa melhor do que receber a bênção do Senhor. Tem coisa melhor do que receber a bênção do Senhor. Depois de viver todo aquele motim, todos aqueles momentos, todas aquelas situações, Jesus está dando a interpretação correta para eles de todo aquele evento, para tirar a frustração deles. Eu estou indo, tudo se cumpriu, agora vocês vão pregar, anunciar tudo aquilo que aconteceu com a minha bênção. Irmãos, eu fico pensando nisso na nossa missionalidade. Eu fico pensando nisso como a gente, como igreja missional. A gente entende que Deus nos chamou numa vocação para viver esse Evangelho aqui e proclamá-lo aqui. Nós assim podemos fazê-lo e assim devemos fazê-lo, sabendo que nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pastor, muito conhecido na estado da Bahia, chamado Átila Brandão. E eu vou encerrar com esse acontecimento. A esposa dele, ele orava para que ele se convertesse. E segundo ele tinha um terreiro de Candomblé, no estado da Bahia. E diz ele que todas as entidades que desciam naquele lugar tinham que passar por ele. E diz ele que teve um dia que naquele momento dele, ele ouviu uma voz dizendo assim: eu não estou. Diz ele que aquilo perturbou a alma dele, porque era alguém, ou era uma voz, ou era uma entidade para ele, que ele não conhecia. E ele conhecia todos que ali passavam. E ele diz então que aquele negócio começou a perturbar a vida dele, o coração dele, a mente dele. Ele não dormia bem pensando naquele homem, mas quem é essa entidade? E aí diz ele que um dia o guia dele o encontrou na porta da casa dele, chegando, disse assim para ele: olha, se você não esquecer essa voz, eu vou te matar. E dizia que ele entrou apavorado, porque ele conhecia muito bem os poderes espirituais. E quando ele, na casa dele, ele perturbado com aquilo, ele passou na sala da casa dele, dizendo que ele tinha aquelas estantes, o pessoal fazia muito isso, colocar aqueles cristais, dizendo que os cristais começaram a cair em cima dele. E onde ele ia, as coisas começaram a cair em cima dele. E aí ele se lembrou que a esposa dele, quando orava, diz ele que
Ele diz assim: eu pensava que onde eu estava eu tinha paz, apesar de ter tudo aquilo que eu quisesse ter, eu tinha. O meu escritório de advocacia era o mais bem sucedido de Salvador. Mas hoje eu vivo, e eu vivo por causa de alguém que morreu por mim. E a paz que Ele me dá, ela é maior do que todos os bens e todas as coisas que eu tinha quando eu não encontrava, quando eu não tinha Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: qual é o significado da Páscoa para você? A gente, neste domingo de ressurreição, você só tem um lugar que você vai encontrar. A razão da sua vida é Jesus. Só existe de fato, e na ressurreição de Jesus que a gente pode perceber, é que o caminho da nossa existência, os caminhos, a estrada da nossa vida, elas só podem ser trilhadas com o coração ardendo se a presença de Jesus estiver no seu coração. Você vai olhar para tudo isso e dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com problemas da igreja, mesmo a igreja em que reúne pessoas, nós temos conversas, problemas e dificuldades, mas ainda assim vale a pena servir a Jesus. Não importa o que eu estou passando, não importa o problema que eu estou vivendo, não importa como estou, Jesus está à frente da minha vida e Ele vai me conduzir a morrer. Que Deus nos abençoe nesta manhã de paz. Jesus ressuscitou. Ele não está assim. Ele está aqui nesta manhã e fala no seu coração. Você pode fechar os seus olhos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É por isso que o nosso coração arde. É por isso que a nossa alma, na caminhada do Evangelho, mesmo sabendo que há tanta dificuldade, mas Ele